Fala galera, beleza? Eu vou mostrar para vocês agora nesse vídeo como que eu vou fazer para poder ter boas operações, um bom resultado nesse mês de maio, tá? Então fica aí que eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco aqui no meu gráfico a minha estratégia, como que eu vou fazer, meu passo a passo para poder chegar positivo no final do mês de maio, tá? É uma estratégia muito boa. Eu estou estudando ela já há vários meses, tá? Na conta demo. Eu vou fazer ela diariamente com vocês aqui. Então eu vou postar vídeos diário mostrando as minhas entradas, onde é que eu entrei, né? Vou mostrar de repente um possível erro, um possível acerto, né? Que nós vamos ter, certo? E a minha experiência dentro do mercado é que eu tenho 1 ano e meio, né, aí dentro da bolsa, mexendo com ações, com índice futuro. No início eu já coloquei mais ou menos aí de 1.000 a 1.500, de 1.000 a 2.000 reais, não obtive êxito, né? Então eu estudei bastante e estou voltando hoje na conta real, tá? E decidi fazer uma série de vídeos para mim, para poder utilizar futuramente como estudos, né? Ver as minhas boas entradas, ver horário de entrada, ver, pegar pontos do mercado para utilizar como estudo, né? Que nem o horário que a gente entra dentro de uma operação é super importante dentro do mercado, tá? Ver preço também é importante no mercado, ver como que o mercado se comportou naquele determinado dia, como eu me comportei, né, psicologicamente, nervosismo, tudo mais, tá? Então eu já falei um pouco sobre mim, sobre minha experiência, e agora eu vou passar para vocês qual que vai ser o meu método, tá? Qual que vai ser, né, método, né, uma estratégia, certo? A primeira estratégia que eu falo para vocês é: evite operar em time frame pequeno, em tempo gráfico pequeno, né? Então eu, por exemplo, comecei a ter uma consistência quando eu aumentei o tempo do meu gráfico, o time frame. Então eu operava em 5 minutos e fazia a operação, o mercado ia lá e me estopava, né? Então isso acontecia frequentemente e aí a gente acaba ficando frustrado. Então eu aumentei meu time frame de 5 para 10 minutos e hoje eu estou aqui no 10 minutos, tá? Outra coisa, eu aprendi sobre tendência do mercado. Perna de impulsão, perna de retração, perna de impulsão, perna de retração, tá? Então, quando você aprende o comportamento do mercado, você consegue ler com mais tranquilidade, você consegue entrar com mais tranquilidade dentro da operação, certo? Então eu vou te mostrar aqui, por exemplo, esse tipo de padrão que a gente vê muito aí em vídeos, em a galera ensinando por aí em curso, coloca assim em linha. Só que dentro do mercado a gente não consegue visualizar assim dessa forma tão bonitinha igual eu coloquei aqui, certo? Só que o mercado ele respeita muito esse tipo de padrão, né? O pessoal chama de ondas de Elliott. Então, geralmente o mercado ele faz uma tendência, ele faz 3 pernas dessa. 3 pernas. Então ele faz a primeira perna de impulsão, retrai, a segunda perna de impulsão, retrai e a terceira perna de impulsão. Essa retraída aqui, ó, geralmente ele retrai 50% disso aqui. Então ele retrai. Aqui não vai ficar tão bonitinho aqui que eu tô fazendo assim meio a olho, mas é isso daqui, ó, certo? Porque daí aqui é um topo. Outra coisa também, eu não sei se você é iniciante, se você já tem um conhecimento, é reconhecer topo e fundo. Então, isso aqui é topo, certo? Isso daqui é um topo. Deixa eu mexer aqui. Aqui. Então,
que isso é um topo, e isso daqui, deixa eu pegar esse quadrado, isso daqui é um fundo, tá? Então, numa tendência, isso daqui eu vou fazer uma seta, isso aqui é uma seta, isso daqui é uma seta, né? Indicando a tendência de quê? De alta, ou seja, topos e fundos mais altos, né? Então, quando você vê um topo mais alto do que o outro topo, é uma tendência de alta. Então, eu vou uma estratégia, certo? Deixa eu mostrar para vocês esse tipo de padrão aqui dentro do gráfico. O gráfico que eu utilizo, que eu peguei assim mais confiança no mercado, é o gráfico de 10 minutos. Por que o gráfico de 10 minutos? Ele tá um pouco depois do pessoal que entra nos 5 minutos, tá? Então eu consigo meio que me prevenir contra possíveis retornos do mercado contra a nossa entrada, tá? Aquelas falsos sinais de entrada dentro do mercado. E também não estou tão atrasado quanto a galera dos 15 minutos, do time frame de 15 minutos. Tá? Então eu achei um time frame bem equilibrado dentro do mini índice. Tá? Então mostrando aqui a tendência para vocês. Ó, aqui a gente já vê uma tendência se iniciando. Tá? Por quê? Vamos colocar aqui ó, no dia 23 de abril. Esse dia aqui, ó, 23 de abril. Certo? O mercado ele chegou no limite de preço, que é esse daqui, certo? Aí ele começou a fazer a perna número 1, retraiu, fez a perna número 2 aqui, certo? Retraiu, veio aqui, fez a perna número 3, certo? Retraiu. E aí, em vez em quando, né, a gente vai encontrar esse padrão que é aquele que o mercado faz a perna número 4. E aqui é o final da corrida para os vendedores. Tá? Eles não têm mais pressão de venda. Tudo que eles tinham para vender, eles venderam. E é aqui que a gente entra. Veja só. Então aqui, ó, a gente fez a perna número 1, retraiu, a perna número 2, retraiu, a perna número 3, retraiu e a perna número 4, certo? Então eu vou apresentar para vocês aqui os meus indicadores. Aqui eu tenho a média de 80, uma média de 34, outra média de 17 e outra de 4 períodos, tá? Todas essas médias são exponenciais, tudo bem? Então eu identifiquei uma tendência do mercado, tá? Esse daqui de repente possa ser que seja nem uma quarta, ó. Esse daqui de repente possa ser que o mercado ele fez isso aqui também, ó. Isso, isso e isso. Aí vai de interpretação, porque o mercado, igual eu falei, o mercado ele não anda igual eu desenhei aqui em cima, ó. O mercado ele anda em zigue-zague, entendeu? Então ele não vai fazer uma perna de impulsão bonitinha, ele vai fazer uma perna de impulsão meio zigue-zagueando, daí ele vai fazer a retração, outra perna, entendeu? Então geralmente ele começa pequenininho, retrai, depois ele dá aquela corrida igual ele deu aqui, retrai, tenta fazer a terceira. E aqui é o ponto que o mercado ele reverte a tendência dele, tá? Quando o mercado ele acaba uma tendência, ele vai buscar a probabilidade dele buscar metade de toda a tendência é muito forte. E daí veja o que ele fez aqui, ó, 50% de toda a tendência foi o que o mercado foi fazer. Ele chegou aqui, bateu em 38% do Fibonacci, voltou aqui no 50%, ficou encalacrado aqui, ó, tá vendo? Dentro dessa região, que é uma região conturbada, né? Pode ver mais aqui no 50%.
E daí, toda vez que ele acaba uma tendência, ou ele tem uma grande chance de ir em 50%, e se ele passar dos 50%, ele volta para a região do início da tendência, que é aqui em cima. Certo? Estou explicando isso aqui bem assim, rápido aqui para vocês, mas vocês falam aí nos comentários se vocês quiserem que eu explique isso de uma forma mais elaborada, tá? E daí qual que é o ponto de entrada? Qual que é a estratégia, tá? Bom, eu utilizo aqui também o estocástico. O estocástico lento, ele vai de 0 a 50. Eu vou explicar de uma forma bem grosseira. O estocástico, ele mede mais ou menos a força do mercado. Então, a força que o mercado, por exemplo, a força de venda, por exemplo. Então, aqui ó, o mercado ele já está esgotado de vender. Tá vendo? Então, aqui é a última pernada de venda do mercado. E o estocástico ele está mostrando aqui que o mercado ele não tem mais fôlego para venda. Entendeu? Então, eles venderam tudo que tinha para vender. Certo? E quando o estocástico ele está abaixo do 20, que ele vai de 0 a 100, eu vejo aqui ó, que ele está virando para cima. E onde está o meu sinal? O meu sinal está exatamente aqui. Deixa eu puxar isso aqui um pouco mais para cá. Deixa eu deixar aqui assim. Ó. Deixa eu ver se eu consigo. Eu queria puxar esse aqui assim, ó. Isso. Queria puxar ele assim e ele aqui. Isso, aqui, ó. Certo? Então, aqui está o meu sinal. Deixa eu arrumar ele aqui. Então, aqui está o meu sinal de entrada, porque o estocástico bem sobrevendido, ou seja, após a venda, virando para cima, certo? As minhas médias, olha só, deixa eu vir aqui, vou colocar um pouquinho para cá. As minhas médias viradas para baixo, certo? Depois, começando, certo? A virar para cima. Só que assim, às vezes, a entrada ela não vai estar perfeita, tá? O ideal é que todas as minhas médias, para eu entrar nessa operação, ela teria que estar viradas todas para cima. Aqui, o ideal seria que ela tivesse virada para cima, certo? Mas para eu fazer essa operação aqui, eu vou utilizar nada mais, nada menos do que o conceito do final da tendência. Então ele fez as três pernas e o final da tendência. E o estocástico virando para cima, certo? E daí o sinal é esse aqui, ó. Toda vez que o mercado ele faz isso, ó. Então ele tem um candle de baixa, aí ele tem mais um candle de baixa, e ele faz um candle de alta, certo? Ou pode ser um candle, aqui ó, candle de baixa, outro candle de baixa e um candle de alta. Deixa eu mudar a cor desse candle aqui, ó. Vou colocar ele branco para indicar que é um candle de alta, certo? Então isso aqui a gente chama de 1, 2, 3, que é um sinal, né? Um sinal de compra no mercado. Por quê? Isso aqui se caracteriza um fundo. Então toda vez que o mercado ele vem caindo, aí ele faz um candle de baixa, outro candle de baixa e um candle de alta, e ele faz esse padrão aqui, ó, é um fundo, certo? É um fundo. Então a gente tem a mínima desse candle, aí no próximo candle uma mínima mais baixa do que a mínima do candle anterior, e
a mínima do candle posterior, que é o do terceiro candle, mais alta do que a mínima anterior, que é esse candle. Então, essa mínima desse candle mais alto do que esse. Então, é um fundo. E nós entramos na operação somente em fundo. Ou a gente entra em fundo, ou a gente entra em topo, certo? Quando a operação tiver, a gente vê que a operação vai ser de queda, vai ser de venda. Nesse caso aqui, é um fundo. O que a gente vai fazer? Compra. Então, a minha entrada vai ser acima, um tick acima na máxima desse candle e a minha saída um tick abaixo desse candle, ou seja, o meu stop loss, certo? E o meu stop gain 2 vezes o tamanho do candle referência, certo? Então, nesse caso aqui, vejam só, nesse caso aqui, o mercado ele fez aquilo que eu expliquei. O mercado ele fez o padrão que eu expliquei para vocês. Então ele pegou e fez, ó, a mínima, aqui ó, a mínima, certo? Não, aqui ó, a mínima, uma mínima mais baixa e uma mínima mais alta. Ou seja, aqui ele fez um padrão de fundo, certo? Isso aqui é um fundo, um estocástico, ó, bem sobrevendido. Ou seja, após todo o mercado acabar com a venda, certo? Acabar com a tendência de venda. A gente vai entrar então nesse candle aqui, ó. Onde seria então nossa entrada? Um tick acima desse candle aqui e o stop loss um tick abaixo desse daqui, certo? Do mesmo candle, que é o candle de referência. E aqui startou a nossa entrada. E daí o meu objetivo, eu vou fazer uma expansão Fibonacci. Nosso objetivo vai ser 2 vezes o candle de referência, certo? E olha só, ele startou, o mercado veio, deu mais um sinal de entrada. Na verdade, esse sinal aqui seria o sinal mais prudente de ser entrada, né? Que é o sinal do pivô, né? Que daí acaba aqui a tendência de baixa, ele vem, faz o pivô e continua e começa daí então uma tendência, uma nova tendência de alta, certo? Ele dá mais um sinal e vai até o nosso alvo. E aqui, ó, a gente liquida o trade com 2 vezes a nossa entrada, certo? 2 vezes o nosso candle de referência, tá? Então, basicamente, é essa a estratégia que eu vou estar utilizando, tá? E olha só como o estocástico funciona, certo? Então, o mercado, ele faz topo, quando ele fazer topo, a gente vende, e toda vez que ele faz fundo, a gente compra. Ó, nesse caso aqui, ó, ele fez um fundo e a gente comprou, certo? Então a chance do seu trade dar errado é muito pequena, certo? De você ser estopado, diminui muito. Não que é muito pequena, ela diminui muito, entendeu? Então a forma que eu vou operar é assim, ó. Eu fiz uma operação, a primeira operação aqui nessa conta real, no dia 30. Então aqui, ó, dia 30 aqui, ó. Foi o último dia de operação, certo? Então o que eu identifiquei aqui, ó, nesse dia? Eu peguei, aqui, ó, o que eu identifiquei para fazer essa entrada? Eu peguei, eu vi que ele começou aqui, ó, uma tendência, ó. Perna número 1, aí ele retraiu, certo? Aí ele veio, deu mais uma esticada, retraiu, aí ele retraiu, certo? Então fez a perna número 2. Aqui ele fez a perna número
3. Só o que que acontece, ó? Lembra desse movimento anterior? Que ele vai buscar metade de uma tendência? O preço, quando ele termina uma tendência, ele vai buscar sempre a metade dessa tendência? Então, quando o preço chegou aqui, ó, quando o preço chegou aqui, tá vendo? Nessa região de 50%, ele deu uma conturbada, certo? Mas aí ele fez a segunda perna, né? Não conseguiu passar dessa região, certo? Mas aí ele começou, ó, tá vendo? Em cima aqui das médias, ó, ele começou uma nova tendência. Daí ele fez a segunda perna, corrigiu, certo? Fez a segunda perna, corrigiu, certo? E fez a terceira perna, certo? Ó, as ondas continuando novamente, tá vendo? Então, quando você olha para o gráfico e você identifica isso, fica muito mais fácil de operar, tá? Então, aqui, ó, no 10 minutos, eu consigo tirar esse ruído, né? Eu consigo tirar o ruído do mercado de muito candle e ver essa tendência com mais clareza, não é? Então, vendo que o preço ele fez toda essa tendência de alta, então eu tracei aqui ó, um Fibonacci, certo? E o meu objetivo, então, a probabilidade do mercado vir buscar 50% de toda a tendência anterior é muito grande. Então, nesse dia aqui, eu entrei mais ou menos umas 2 horas no mercado, eu entrei tarde. Então, o mercado ele tava aqui, ó, nessa perna de baixo. Daí, o que que eu fiz? Eu esperei ele retrair até mais ou menos as 2 e pouquinho, e ele deu esse sinal para mim aqui, ó. Esse 1, 2, 3. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3 de venda. Então o mercado ele faz um topo, ó, ele faz um topo mais alto e um topo mais baixo. Um topo. Por quê? Aí isso aqui você tem que identificar quando você estiver operando. Que aí a chance de dar errado é muito pequena. Ó. Então ele fez uma impulsão, retração. Nessa perna aqui, ó, eu sabia que ele estava fazendo a impulsão. Eu não vou entrar no meio aqui da impulsão, porque a chance de levar um stop é muito grande. Então, quando ele veio e fez a retração, eu falei, meu, a minha entrada é aqui, ó. Porque ó, as médias todas viradas para baixo, certo? Quando a média de 4 períodos virou para baixo, e ele fez esse topo, esse 1, 2, 3, aí imediatamente eu coloquei a minha entrada um tique abaixo desse candle aqui, e meu stop um tique acima desse candle, certo? E daí eu coloquei a expansão Fibonacci 2 vezes o meu risco, certo? Então eu coloquei, então o meu risco aí foi de 270 pontos para alcançar, para alcançar aí o dobro, né? 550 pontos, certo? E daí o trade evoluiu e foi. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Essa foi a minha primeira operação depois de muitos meses na conta demo. O meu relatório de performance, para não mostrar. Aqui, ó, dia 30. Não, cadê? Dia 30, quinta-feira. Sexta foi feriado, a gente não operou. Daí, ó. Então eu arrisquei R$ 100 e fui alcançar R$ 200, que era o meu objetivo. Beleza, galera? Eu acho que talvez ficou um pouco longo, um pouco cansativo esse vídeo, mas eu vou estar postando mais, acho que eu vou pegar mais a manha aí de gravar vídeo, de me soltar e ir direto ao ponto.
E vou explicar durante essa semana que eu vou estar postando a forma que eu for estar operando, tá? Daí eu acho que vai ficar mais claro. E daí o que não ficar claro, vocês podem comentar aí, né? Algum erro que eu falei aqui, alguma bobagem. Mas eu creio que eu não falei nenhuma bobagem não, que faz tempo que eu estou estudando. E na conta demo já estava dando certo, tá? E agora eu vou testar na conta real. Beleza? Acompanhe aí a minha trajetória durante este mês de maio e muito obrigado pela sua visualização. Valeu!